Oi, Caião, tudo bem? Tudo. Graça e paz de Cristo para você e sua equipe maravilhosa. Obrigado. Amém. Caio, como era a questão do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher nos tempos bíblicos? A poligamia comum à época? Davi teve várias mulheres, Jacó amava Raquel. Compra meu livro, Família, Sombras e Luzes. Salomão amou várias Meu mulheres. filho, isso foi ensinar isso pra mim, é que você não vai agregar nada, né? Porque eu até desmaiado digo essa historinha toda. Pois né? é, aí ele pergunta o seguinte, Caio, toda essa relação era mais por questões de procriação Era um regime ou era cultural? tribalista. Ah. Era uma tribo patriarcal e era uma relação tribal, onde cada clã vivia isolado de outros grupos, em volta de um poço. Em volta de um volta poço, de um poço, poucas pessoas tinha com uma eles. água ali. As relações eram bígamas e polígamas para manter a riqueza dentro do círculo do clã. Não tinha nenhuma vontade de Deus naquilo, não. Era sobrevivência, era economia. Sim, esses costumes do Velho Testamento só têm a ver com sobrevivência e com economia. Com a cultura econômica da sobrevivência do lugar. Você veja, por exemplo, quando os israelenses foram levados cativos para o Egito, o número de pessoas judaicas ou hebreias masculinas que praticavam a poligamia era mínima. Porque no cativeiro, como escravo, ninguém pode ter 3, 4 mulheres. Você mal consegue ter uma e dar conta dos seus filhos, de modo que a economia rege bastante o regime da conjugalidade o tempo todo na história humana. Aí você vê, a Israel fica um pouco mais folgado. Toda vez que tem uma folga, aí da monogamia eles vão para a bigamia, se aumentar a folga e a riqueza eles vão para a poligamia. Por que Davi teve 8 mulheres? A maioria das mulheres ele veio a agregar depois que ele já estava no sossego. No início ele foi levando mulheres com ele, as que topavam o embate, mas não eram tantas. O harém dele de esposas e de concubinas cresceu quando ele se assentou no trono em Jerusalém. Ah, tá. Como Salomão. Fosse Salomão um ermitão do deserto, ele não teria nenhuma mulher, no máximo uma mulher. Agora ele, cheio de ouro, de glória, Salomão, de sabedoria, certo, de campos universitários, de ciência e pesquisa, disso tudo, meu Deus, ele teve mulher porque ele até resolveu ser ginecologista de si mesmo. sim, Examinar todas as diferenças, mas não na guerra. Você vê, Israel foi para o cativeiro em Babilônia. Acabou a bigamia e a poligamia. Por quê? Porque no cativeiro em Babilônia, eles podiam se dar como abençoados se tivessem uma esposa e pudessem cuidar de uma família com poucos filhos. De modo que foi o cativeiro que devolveu Israel de volta à Palestina, já sem bigamia e sem poligamia. Nos dias de Jesus havia muito pouca bigamia. Quase todo mundo era monógamo nos dias de Jesus, dos evangelhos. Por quê? Porque estavam debaixo de opressão romana, não era fácil viver, era complicado. uma crisezinha. Crise. Você veja, quando a crise aperta, Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 7 que ele preferia que no meio daquela angustiosa situação de tribulação que todos estavam vivendo, que todo mundo se tornasse qual ele, ou seja, livre de casamento, de família ou de qualquer coisa, para o cara ter mobilidade. Então, não existe nenhuma sacramentalidade nisso. O que existe são os regimes tribais, os momentos econômicos e políticos determinando fundamentalmente
os padrões, os paradigmas e os modelos conjugais. Como a gente vê acontecendo nos nossos dias. E já vem acontecendo há algum tempo. Assim, desde que se inventou, que se descobriu, que se botou na praça a pílula anticoncepcional, você veja como as famílias diminuíram de 4 para 2 rapidamente. Quando eu nasci, era o ideal de uma família de classe média ter 4 filhos. Era o básico, padrão. Já era muito filho, mas era o ideal. Uma família de classe média. Os pobres geralmente tinham mais e os muito ricos tinham menos. Tinham 2. E os de classe média até 4. Era a média. Aí, de repente, anticoncepcional surgiu e a notícia da explosão demográfica na Terra foi bastante divulgada nos anos 70, 80, aí veio a AIDS e além da anticoncepcional veio a camisinha em proliferação e você veja como economia, costumes e uma ameaça epidêmica reduziram a quantidade de filhos de 4, 5 para 2 ou 1. E nos dias que vivemos, com toda essa possibilidade de você congelar seu óvulo, congelar seu esperma, para ter filho quando você queira ter filho, e poder fazê-lo in vitro, e só incubá-lo na madre, até que ele nasça, e daqui a mais pouco tempo, poder fazê-lo totalmente fora da madre, só juntar esperma e óvulo e haverá um útero todo artificial para que a criança nasça ali, é pouco tempo mais a gente chega lá. Aí esse assunto inteiro de gestação, de procriação, do significado do sexo, do tamanho da família, do significado da família, da cronologia da família, tudo isso radicalmente alterado. Agora o pessoal fica pensando que vai poder manter a família bíblica, tribal, patriarcal, acontecendo no mundo digital. Não dá. Perderam, entendeu? Perderam. Assim tá Tamares. Tamares. Perderam, não vai dar. É irreversível esse processo. Ou a gente educa a mente dos nossos filhos e netos para eles compreenderem e não se deixarem entregar à robotização procriativa e à indiferença afetuosa para com aquilo que se reproduz de nós, educá-los para isso ou de outra feita, é um caso perdido. A tecnologia, a facilidade e o conforto e as demandas da pós-modernidade da sociedade líquida já declararam o fim desse modelo tribal e patriarcal que querem fazer ainda vigir num ambiente pós-moderno da sociedade líquida, com gente e com filhos compreendendo o mundo de outra forma, com um gap de percepção entre o analógico e o digital, entre o newtoniano e o einsteiniano, entre a física macrofísica fixa e a física quântica impermanente e intangível, porém real. A diferença é assim, tão significantemente abismal. Quem não entender isso, perdeu. Perdeu a viagem. Então você acha, Caio, que a poligamia vai rodar nessa conversa toda aí? Não, a poligamia não como instituição. Nunca deixou de existir informalmente. Tá, aí, isso. Informalmente, meu Deus, sempre existiu e enquanto dois estiverem querendo viver essa aventura no paralelo, tá. Vai acontecer, sempre rolou e rolará. E o que eu estou vendo é o pessoal ficando muito de saco cheio, até para isso, sabe? Sim. O pessoal está ficando de saco cheio. Sexo é um assunto muito tratado e é algo que se faz muito pouco. Sim. Cada vez menos. Tem percebido. Cada vez menos.
tá batendo uma brocheza digital danada na O moçada. pessoal tá muito broxa, velho. O pessoal sai na mão. É muito nudes e pouco foods. Muito nudes e pouco iFoods. Viu? Vamos lá, brother.